A gente está profundamente triste com o que está acontecendo na Escola Estadual de Liberdade, lá na comunidade da Lajinha. Há alguns dias registrando aí ocorrências lamentáveis envolvendo os seus alunos. Há poucos dias recebemos aqui vídeos de confusão, de brigas entre estudantes. Uma delas, inclusive, quase que arrancou um pedaço da mão de uma funcionária, de uma servidora que tentou intervir e separar uma briga lá na escola. E ontem, para piorar a situação, uma confusão entre 4 estudantes, né, na hora do recreio, mulheres, e segundo a ocorrência policial motivada por fofocas entre elas, terminou com a diretora da escola sendo agredida com um soco no rosto, desferido por um adolescente de 16 anos, namorado de uma das envolvidas na confusão. Os pais estão inconformados com a situação. Hoje não mandaram os filhos para a escola, estão protestando e cobrando providências das autoridades competentes, da Secretaria de Estado da Educação, Superintendência Regional de Ensino e também dos órgãos de segurança pública. Alain Martuchelli, você que inclusive foi aluno da Escola Estadual de Liberdade na comunidade da Lajinha, como dói o coração assistir cenas deprimentes como as que têm chegado até o nosso conhecimento aqui naquela escola, que é um patrimônio da comunidade, um patrimônio da nossa região. É verdade, Ivanilson. Eu, como aluno, eu passei todas as fases, né, de conhecimento, né, desde o prezinho até o ensino médio, fiz na Escola Estadual de Liberdade, na Lajinha. Foi a escola que me moldou como cidadão, moldou o meu caráter, né, porque a educação também transforma. Foi a escola que me mostrou o caminho profissional a ser seguido, né? Eu comecei lá na rádio da escola, hoje estou aqui na Rádio 98, e foi a rádio que me mostrou a comunicação, me apresentou a comunicação. E é muito triste ver cenas como essas de alunos agredindo inclusive a vice-diretora, né? Essa pessoa que está na imagem, para quem não está nos assistindo aí, é a vice-diretora que teve a mão mordida por uma aluna. Essa briga foi motivada por causa de uma caneta. Uma aluna teria teria furtado a caneta de outra aluna, e aí começou uma confusão generalizada. Isso foi na semana passada? Isso foi na semana passada. Há 2 semanas também tivemos ocorrências de lá de uma outra confusão, de um menino agredindo uma menina na quadra da escola. Segundo informações que eu apurei, essa menina começou a insultar o menino, foi pra cima dele e ele revidou, e aí começou uma confusão. Ontem nós tivemos uma nova confusão entre um grupo de alunas que começaram, por motivo de fofoca, começaram a brigar. E aí um outro aluno, né, que já tem um quadro um pouco hiperativo na escola, e esse aluno queria assistir a briga. A vice-diretora a diretora foi tentar barrar a entrada desse aluno na confusão, e aí ele deu um soco no rosto dessa diretora e ainda, por sinal, fugiu da escola, saiu da escola, ameaçando que iria em casa pegar uma arma para fazer um massacre na escola, o que deixou todos os alunos aterrorizados. Eu conversei com vários alunos por lá, todos ficaram com medo de ficar na sala, pegaram as mochilas e alguns conseguiram ir embora, outros ficaram aguardando o término das aulas. E a partir daí, os pais estão mobilizando uma manifestação, Vanilson. Para hoje, né? Para hoje, para agora. Está acontecendo nesse momento lá, inclusive. Aliás, eu tenho aqui acesso ao boletim de ocorrência e as informações que eu tive do BO dão conta de que esse aluno que agrediu a diretora, ele tentou forçar a entrada na sala da direção da escola, por conta da namorada dele que estava envolvida na confusão, e ele queria agredir uma outra pessoa que estava envolvida nessa briga. A diretora, lógico, interferiu para não deixar que isso acontecesse, tentou barrar a sua entrada e ele foi lá e desferiu um soco no rosto dela. Ela teve uma lesão na testa, um corte na testa, hematomas pelo rosto, inclusive teve que ser acionada uma viatura do SAMU para prestar assistência para essa diretora, e a polícia militar para o registro da ocorrência, tendo sido menor, inclusive, trazido aqui para Teófilo Otoni, depois, como você disse aí, de ter inclusive ameaçado ir em casa buscar a arma para fazer o massacre na escola. Tem um pai que no momento em que a confusão acontecia, que o filho dele chegava em casa,
nos mandou ontem pela manhã um áudio. Ele está inconformado com estas situações que vêm acontecendo na Escola Estadual de Liberdade e cobrando providências por parte das autoridades competentes. Tô falando aqui da Lajinha. Rapaz, nós precisamos expor a situação que a Lajinha tá. O excesso de droga que tá rolando aqui. Inclusive, a entrada de droga na escola tá escancarado, você entendeu? Hoje, por exemplo, meu filho chegou aqui em casa falando que teve uma confusão lá, onde aluno bateu até na diretora, você entendeu? O negócio tá feio. Nós precisamos tomar uma providência, a população precisa tomar uma providência, porque tá uma verdadeira bagunça. Eu, sinceramente, eu tô com medo de deixar meu menino ir pra escola amanhã, sabe? Tá fazendo vergonha aqui. Aí o desabafo desse pai, que a gente não vai identificar, preocupado com a situação do filho dele, que ontem mais uma vez teve que voltar para casa mais cedo, depois de mais uma confusão na escola. Ontem você tentou um contato também com a Secretaria de Estado da Educação, e isso porque, devido ao processo eleitoral, a Superintendência Regional de Ensino não pode se manifestar antes de uma autorização da Secretaria de Estado da Educação devido a esse período político, né, Alan? Isso. Eu entrei em contato com a Secretaria de Estado da Educação e questionei, Ivanilson, alguns pontos. O que vai ser feito com o aluno, primeiramente, o que vai ser feito em relação à diretora, o que vai ser feito com os professores e com a escola em si, né? Que reflete isso na qualidade do ensino que chega aos alunos. Ainda nós não tivemos nenhuma resposta ou nenhum retorno por parte da Secretaria de Estado de Educação, que também nós pedimos uma entrevista com o superintendente de ensino aqui, que fica em Teófilo Otoni, para proporcionar, para explicar o que vai ser feito, quais medidas serão tomadas nesse momento, que é um assunto muito delicado. Quanto aos pais, como a gente bem ouviu agora um pai relatando, explicando a sua indignação, outros pais também estão com esse mesmo pensamento, inclusive montaram um grupo de WhatsApp para uma mobilização hoje, agora, 8 horas da manhã, na porta da escola. Os professores estão também aliados aos pais, concordando com a manifestação. Hoje não houve aula na escola, os alunos, em um tom de protesto, decidiram não ir à escola, eles não vão à escola até que a situação seja resolvida. Foi o que eu apurei na Lajinha, né? E eles estão todos pasmos com a situação. Com a diretora, que nunca aconteceu, isso nunca aconteceu de alguém da direção ser agredido, de algum professor ser agredido em sala de aula. Do tempo que eu estudei lá, eu nunca vi isso. Passei mais de 10 anos da minha vida na Lajinha estudando e nunca vi isso. E algo que me remete, Ivanilson, como membro da Lajinha, como estudante da Lajinha, há 10 anos nós estávamos, alunos, professores e pais, há 10 anos, exato 10 anos, reunidos no antigo prédio que ficava na igreja, que estava caindo sobre a cabeça dos alunos. Eu estudei lá também. Buraco em sala de aula, quadro rachado. E a gente estava lá fazendo manifestação pedindo para que as autoridades elas mudassem o ambiente da escola, que isso também reflete na qualidade do ensino que é prestado. Motiva a comunidade a estudar, motiva o aluno a estudar quando se tem uma sala de aula de qualidade. Pouco depois, a escola foi transferida para um motel. Nós, alunos da escola da Lajinha, tivemos por muitos anos a fama de estudantes de motel, mas independentemente foi a escola que nos moldou, que mudou o caráter, que nos preparou para o futuro. Depois disso nós fomos para o prédio novo, que foi inaugurado em 2017, e por fim, hoje o que os pais pedem é respeito do professor. E, sobretudo, Vanilson, uma crítica, que eu faço, abro esse espaço para essa crítica, sobre o modelo de ensino atual. Eu acho que precisa ser revisto esse modelo de ensino atual, onde o aluno é obrigado a ficar em decoreba. E aqui não estou criticando o professor e nem a direção, jamais. Aqui são os nossos governantes, que devem repensar nas políticas públicas voltadas para a educação e para o ensino, porque é o que vai mover o nosso futuro, vai moldar o nosso futuro. Aí, Alan, eu vou além. Eu vou também fazer uma crítica aos pais. A família, que muitos deles, né, não são todos, claro, toda regra tem exceção, mas estão transferindo para a escola uma responsabilidade que é deles. Hoje, isso ficou claro na pandemia, né, de muitos pais aí brigando pela volta às aulas, não porque queriam que os filhos estivessem na escola, não, mas é porque queriam se ver livres dos próprios filhos da obrigação de cuidar deles em casa. E aí, hoje, o aluno vai para a escola e não tem mais o respeito que tinha antigamente com o professor. Hoje o professor não pode sequer chamar a atenção de um aluno
dentro da sala de aula, porque aparecem alguns pais cheios de mimimi, né, para poder criticar o professor e ainda jogar o professor contra a sociedade. O mesmo acontece com a direção da escola. Os pais, em grande parte, são responsáveis por não dar limites aos seus filhos, porque a educação vem de berço. A educação é responsabilidade dos pais. O comportamento moral dos filhos, ético dos filhos, é responsabilidade dos pais, de quem cria. Se o filho vai para uma escola dizendo que vai armado, se ele vai para a escola dizendo que está indo usar droga ou vender droga, é porque os pais não deram limites também a esses filhos e estão tentando jogar para uma escola a responsabilidade que não é dela. A escola é para dar conhecimento. Educação, quem dá é a família. Educação, quem dá é a família. Eu fico triste, muito triste mesmo, toda vez que eu vejo cenas como essas aí, ó, que nós estamos mostrando aí, de alunos se degladiando dentro de escola, agredindo funcionários. Eu sinto muita falta do tempo em que o professor era respeitado, que o professor na sala de aula era o nosso segundo pai, a nossa segunda mãe. Se a gente levasse uma advertência na escola, os famosos bilhetinhos que iam anexados ao caderno, era uma bronca na escola pelo problema que a gente aprontou e uma surra em casa dos pais, sem nem querer saber se estava certo ou não. Por quê? Porque nossa obrigação era ter respeito com os professores, com os diretores, com os supervisores. Hoje virou um mimimi geral. O professor não pode sequer chamar a atenção de um estudante, né? Ah, não, é abuso de autoridade dentro da sala de aula, um monte de coisa que eles inventam aí. Os pais também não dão limite para os seus filhos. E aí, cada vez mais, a gente fica assistindo esse tipo de cena, esse tipo de situação. Claro, toda regra tem exceção, mas é importante que os pais também façam uma reflexão. Será que eu estou dando a educação correta para os meus filhos? Será que eu estou ensinando os meus filhos que as pessoas mais velhas devem ser respeitadas? Que o professor dentro da sala de aula é a autoridade máxima na escola? Que a direção da escola é a autoridade máxima na direção da escola? E que você tem que ouvir, ficar calado e respeitar o ambiente em que você está? Mas hoje em dia, infelizmente, né? Infelizmente, não se pode sequer chamar a atenção de um aluno, porque aí vem um monte de problema. Eu não sei como é que os professores aguentam. Mal remunerados, não têm a preparação que precisam ter, a qualificação que precisam ter, exatamente por falta de valorização da categoria. Quando tem um reajuste salarial, muitos lutam para não pagar esse reajuste salarial e ainda tem que aguentar isso aí na sala de aula, como essa diretora teve que aguentar ontem. Um soco no rosto desferido por um estudante de 16 anos de idade. E aí, o que vai acontecer com esse estudante? Se a escola expulsa, daí a pouco vão lá os órgãos de fiscalização. Não, o menor tem direito, a escola tem que acolher, tem que receber. Ora, e quem é que tem direito de proteger o professor? E quem é que tem o direito de proteger o diretor? Né? De fazer com que as instituições, as escolas, os profissionais sejam de fato respeitados no seu ambiente de trabalho. Fica aí a reflexão. Será que você que é pai, né, que está aí cobrando também providência, está dando a melhor educação para o seu filho dentro de casa, está cobrando a postura correta dele dentro da sala de aula, está ensinando para ele que sala de aula não é lugar de brincadeira, é lugar de adquirir conhecimento para a vida? Será que você está educando o seu filho? Porque a obrigação de educar é sua, de dar conhecimento é da escola, e é preciso separar as coisas. 8h32. Hã? Pois é, se ele faz uso de medicamento, tem que ser essa cuidado. Informação também chegou até a mim. Eu não consegui confirmar essa informação. Está chegando uma notícia chegou agora que é importante, né? Se ele faz uso de medicamento, se é uma pessoa que tem problema de saúde mental, algo nesse sentido, tem que ser tratado. Inclusive, segundo informações, né, que eu apurei, Vanilson, até o professor de apoio estava com medo de ter... Ele tinha um professor de apoio, ele estava com medo de manter um contato com o aluno pelas questões exageradas que estavam acontecendo. E os pais estão fazendo um abaixo-assinado para tentar transferência do aluno. Pois é, então tem que acompanhar, porque se o aluno tem problema, ele tem que ser tratado, ele tem direito à educação, é o direito dele, independente de ter problema ou não, mas para que ele possa frequentar um ambiente escolar, ele precisa do acolhimento ideal, que começa pela questão da saúde,
que começa pela questão do tratamento. Será que está sendo garantido também para o estudante, para que ele não tenha problema, para que ele não tenha esse tipo de situação não aconteça? Então tudo isso tem que ser questionado. Eu fico triste, porque independente desse caso aí, que hoje estão dizendo que é de um aluno que faz uso de medicamento, né? A gente vai apurar para ver se isso procede ou não, e se procede, quais são as medidas que serão adotadas para garantir que ele tenha um tratamento e também que isso não aconteça. Mas e os outros episódios? E o da semana passada, que uma estudante quase arrancou um pedaço do dedo da funcionária com uma mordida. Da vice-diretora. Da vice-diretora. E os outros que têm acontecido com frequência? Então, é aquilo que eu falei. A gente precisa dar limite para os nossos filhos em casa e não deixar tudo nas costas da escola. Escola é para adquirir conhecimento. Educação vem de berço.